Viva! É com muito gosto que lhe dou as boas-vindas a esta Electric Talk, em que vamos falar de soluções de descarbonização e combate à pobreza energética. Recordo que este videocast é realizado em parceria com o Crédito Agrícola e também está disponível no formato podcast. Sabemos que a produção de energia é um dos processos decisivos para a descarbonização, mas nem todos os desafios nesta área dependem de projetos de grandes dimensões, como os parques solares e eólicos e as barragens. Um dos caminhos que se afigura essencial é o autoconsumo, em que os cidadãos produzem pelo menos parte da energia de que necessitam. Todavia, o investimento necessário pode ser inacessível para muitos cidadãos ou pequenas empresas, e é aqui que a figura das comunidades da energia tem um papel importante, permitindo que cidadãos e pequenos negócios se possam associar uns com os outros, mas também com entidades públicas e privadas, para tirar o melhor partido de uma ou várias unidades de produção de autoconsumo. Para conversarmos sobre este tema, temos connosco o engenheiro ambiental e investigador em energia e clima, Miguel Macias Sequeira, que faz parte da equipa da Parceria Local de Telheiras, que tem um projeto piloto de uma comunidade de energia. Olá Miguel, obrigado por estares connosco. Olá, em primeiro lugar obrigado aqui pelo convite para estar nesta conversa e estou aqui entusiasmado para falarmos deste tema das comunidades de energia, que é muito interessante. Então vamos a isso. É fácil e talvez até cómodo pensar que a descarbonização e a ação climática dependem sobretudo dos grandes projetos com infraestruturas e investimentos de grande dimensão. Mas é mesmo assim? Eu discordo que seja só os grandes projetos e até temos, por exemplo, a Agência Internacional de Energia, que nos diz que 50% das reduções de emissões de gases de efeito de estufa dependem diretamente ou indiretamente dos cidadãos, ou seja, o cidadão, na sua vida, decidir implementar práticas sustentáveis ou investir em bombas de calor, veículos elétricos, mobilidade sustentável ou painéis fotovoltaicos. Portanto, temos aqui uma clara indicação que os cidadãos têm um papel importante, embora eu também acho que não devam ser demasiado responsabilizados, não é? Porque vivemos todos num contexto, numa sociedade, e que os principais responsáveis são as pessoas que têm a capacidade de decisão a níveis superiores. Mas temos claramente aqui que chegar às pessoas com a transição energética e com a descarbonização, e temos um problema que é, existe uma grande parte da população que não é fácil de alcançar com estas políticas, com estas medidas, quer seja porque têm dificuldades económicas ou outras situações, e então temos mesmo que ver como é que conseguimos chegar a estas pessoas, não é? Com a transição energética, e não nos baseando só em projetos, pensando no caso das energias renováveis, em projetos grandes, muitas vezes com milhares de hectares, que sabemos que têm os seus impactos negativos, que são necessários, mas têm impactos negativos, e então apostar aqui realmente na produção descentralizada, que é uma coisa que é possível com as tecnologias renováveis, a energia solar, a energia eólica, e aproveitar também o que já é os edifícios, já estão construídos, as zonas artificializadas, portanto aqui todo este território onde a produção de energia não tem impactos negativos e pode ter claramente muitos impactos positivos para a população e para a sociedade no geral. A legislação das comunidades de energia renovável foi transcrita para Portugal há cerca de um ano, um bocadinho mais. Mas Portugal tomou algumas liberdades face ao conceito originário no norte da Europa. Podes falar-nos um bocadinho sobre isso? Sim, posso voltar se calhar até 2019, ao Clean Energy Package, o pacote de energia limpa da Comissão Europeia, que é assim a primeira peça que coloca os cidadãos no centro da transição energética. Diz claramente que os cidadãos são necessários e são o centro para quem tudo isto é feito, não é? E com quem isto é feito. E também é nesse âmbito que aparece o conceito das comunidades de energia a nível europeu, que foi muito influenciado pelas cooperativas de energia do norte da Europa. Ou seja, estas cooperativas já faziam a produção e partilha de energia renovável em países como a Alemanha, muito como resposta também às preocupações do nuclear na altura, e então este movimento influenciou a Comissão Europeia a produzir este conceito das comunidades de energia renovável. E é um conceito que enquadra alguns princípios básicos, como a participação aberta e voluntária, como sendo autónomos e controlados pelos seus membros. Os membros devem ser pessoas individuais, pequenas e médias empresas ou governos locais, e claramente com foco em benefícios ambientais, sociais e económicos para a comunidade local e não em lucros financeiros. Portugal transpôs este conceito em 2019 ainda, mas de uma forma muito ligeira, mas foi quando começou a conversa aqui em Portugal sobre a comunidade de energia, e depois em 2022, como disseste, assim mais formalmente e de forma que permitiu alavancar projetos em Portugal.
Em Portugal, esta questão dos membros, enquanto na diretiva europeia há 3 tipos de membros, claramente, em Portugal foi deixada a porta aberta para que outros membros também participassem em comunidades de energia, e aqui pensando no caso das grandes empresas de energia. Isto pode ter os seus pontos positivos, pontos negativos. Como ponto positivo, sabemos que estas empresas têm uma capacidade técnica, financeira, que não existe na maior parte da população portuguesa. Portanto, pode ter sido pensado na altura que precisávamos dessas entidades para começar com os projetos descentralizados, mas também tem uma parte que pode ser prejudicial, porque realmente está-se a colocar esta ideia comunitária e social dos benefícios locais na mão de grandes empresas que têm como modelo de negócio uma comunidade de energia. Portanto, há aqui claramente um confronto de ideias. Mas mesmo assim, em Portugal, mesmo com este envolvimento, um leque mais alargado de atores, temos o problema que neste momento, os dados mais recentes dizem que temos 6 projetos ativos. Ou seja, desde 2019, que foi a primeira menção do conceito, 2022, em janeiro, a lei assim que permite mesmo avançar, mas até agora, já passou 1 ano e meio, temos só 6 projetos e existem 700 que estão em lista de espera a ser avaliados. Portanto, há aqui muito trabalho para ser feito, tanto pelas pessoas, não é, que são as principais. Mas isso para onde? Onde é que está a parar? Onde é que é o... Neste momento existem várias barreiras, não é? Desde logo a falta de literacia energética, é um problema muito sério, a falta de capacidade financeira também das pessoas para avançar com este tipo de projetos, e temos também, pronto, aqui a falta de conhecimento, falta de informação, mas esta barreira dos 700 projetos neste momento é o processo de licenciamento, que ainda não está tão otimizado como se espera que venha a estar, mas que já parece estar a melhorar, parece já estar a haver aqui uma experiência das entidades competentes a começar a perceber como é que podem licenciar estes projetos, mas claramente que, havendo interesse nestes projetos, não é? E nota-se que existe, é importante que sejam aprovados e licenciados para que as pessoas possam começar a usufruir da energia renovável na proximidade. A Parceria Local de Telheiras é uma rede com 2 dezenas de associações e, naturalmente, o tema da sustentabilidade é prioritário nas suas ações. Mas como é que surgiu esta ideia de criar uma comunidade de energia renovável? A Parceria Local de Telheiras já existe há 10 anos, desde 2013, e, como disseste, reúne aqui 20 e poucas associações do bairro, com fins sociais, com vários tipos de atividades, e a parceria sempre organizou eventos no bairro, partilhou recursos. Por exemplo, se uma tem um projetor, as outras também podiam usar. Havia aqui assim, um sentido de partilha na comunidade, e em 2018 olharam para a sustentabilidade como um tema-chave para ser trabalhada por todas através de um grupo chamado Telheiras Sustentável. E foi esse grupo que depois, em 2020, lançou, e aqui já estávamos na altura do confinamento, da pandemia, conseguimos na altura um intervalo para organizar um evento local e recolhemos ideias na população, ou seja, tínhamos à saída do metro de Telheiras há umas pirâmides e tínhamos uns post-its que as pessoas iam lá e escreviam: no meu bairro eu quero uma colmeia de abelhas, no meu bairro eu quero um centro de economia circular, ou quero baloiços. E uma das ideias que apareceu foi mesmo: vamos produzir energia renovável e partilhar entre vizinhos. Ou seja, aqui estamos em 2020, não é? Já havia a lei de 2019, mas não havia a 2022. Mas na parceria local e neste grupo de Telheiras Sustentável temos algumas pessoas com conhecimento de energia, para quem esta ideia foi logo associada a comunidades de energia. E depois começámos a trabalhar esta ideia internamente no grupo de Telheiras Sustentável, e em 2021 fizemos um primeiro género de workshop, o brainstorming, para perceber como é que íamos levantar estas ideias e trabalhar não só nesta, mas em muitas outras ideias que estavam na mesa. E decidimos aí, nesse brainstorming, que havia 3 linhas de ação que nos interessavam, que era, primeiro, uma componente importante de sensibilização da população para estes problemas, alterações climáticas, transição energética, pobreza energética. Depois, uma parte de aconselhamento à população, porque nessa fase havia os apoios do Fundo Ambiental, que era um pouco complexo e havia muita gente com dúvidas como é que podia concorrer. Portanto, o grupo, de certa forma, ficou disponível para dar aconselhamento, e depois a parte do projeto piloto da Comunidade de Energia Renovável. E assim, em novembro de 2021,
lançámos o grupo de trabalho com base em voluntários no bairro, só pessoas que ouviram falar da ideia, viram nas redes sociais da parceria local e inscreveram-se, e este grupo começou a reunir mensalmente e a trabalhar no tema. E como é que está a correr? Em termos de já está ativa, quais é que são os próximos passos? Tem sido um processo muito interessante. Uma das primeiras coisas que fizemos logo a seguir à criação do grupo foi procurar parceiros que nos pudessem ajudar, porque vimos logo que este tema era muito complexo, mesmo tendo dentro do nosso grupo de trabalho pessoas com algum conhecimento na área, não tínhamos especialistas. E então, em primeiro lugar, falámos com a Junta de Freguesia de Lumiar, que também faz parte da parceria local de Telheiras, e houve logo um grande interesse por parte da Junta de Freguesia de Lumiar em acarinhar este projeto das comunidades de energia, em participar, e falámos também com a Copérnico, com a Cooperativa de Energias Renováveis, por ser a principal entidade em Portugal com conhecimento em comunidades de energia e disponível para dar apoio. Nessa altura, surgiu a oportunidade de concorrermos a um apoio técnico do Energy Poverty Advisory Hub, que é uma iniciativa da Comissão Europeia, é a principal iniciativa da Comissão Europeia sobre a pobreza energética, e fomos, felizmente, um dos projetos selecionados em Portugal. Ou seja, a nível europeu houve 23 projetos selecionados na primeira fase, e o de Telheiras e Lumiar foi um deles. E aqui, pronto, este consórcio incluiu também, para além da Copérnico e da Junta de Freguesia de Lumiar, incluiu também o CENSE da Universidade Nova de Lisboa, e começámos a trabalhar na prática e com um plano de trabalhos bem definido, com esta ideia de concretizar o projeto. A primeira fase foi escolher edifícios, olhámos para os edifícios que temos no bairro de Telheiras, e aqui muito com a ideia de aproveitar os edifícios da Junta de Freguesia de Lumiar, por ser aqui um dos parceiros do projeto e porque a decisão é mais fácil do que num condomínio com 100 pessoas, não é? E depois também edifícios com telhados adequados, bem localizados, aqui uma parte mais técnica de dimensionamento, que tivemos também a sorte de contar não só com a Copérnico, como com um aluno mestrado da FCT Nova, que fizemos dimensionamentos em vários edifícios do bairro e selecionámos um edifício pequeno, para um projeto piloto, para testar a abordagem. E depois tivemos de desenvolver um modelo de operação e financiamento, ou seja, como é que vamos na prática financiar o projeto e como é que ele vai depois funcionar. E como é que vão financiar? Como é que vamos financiar? Aqui a ideia é o financiamento ser mesmo dos participantes, ou seja, os participantes na comunidade de energia são quem financia o projeto e depois tem o seu retorno também, não é? Não só na poupança das faturas, como a longo prazo tem o seu retorno económico o financiamento. E o modelo que definimos acaba por ser bastante inovador no âmbito português, porque pronto, as comunidades de energia são novas e então uma associação sem fins lucrativos pegar numa comunidade de energia é uma coisa mesmo que não se sabia como fazer. E nós a forma aqui, não vou dizer que é a forma ótima de fazer, porque pode haver outras melhores, mas nós decidimos primeiro que íamos numa coisa muito simples, porque é um projeto piloto, não queríamos complicar. Então, como disse, as pessoas inscrevem-se no projeto e isto é o primeiro passo, porque é preciso, para licenciar o projeto, é preciso ter as pessoas inscritas. E nós começamos o licenciamento esta semana do projeto. E depois, quando o projeto estiver aprovado, que pode demorar alguns meses, infelizmente, as pessoas que se inscreveram investem uma quantia fixa no projeto. E essa quantia que investem dá-lhes direito a usufruir de eletricidade renovável pelo sistema solar, enquanto o sistema solar operar. E assim as pessoas depois têm poupanças na fatura de eletricidade, que amortizam o investimento, esperamos que seja em 5, 6 anos, e a partir daí, pronto, as poupanças para as pessoas é sempre a somar, não é? Claro que com alguma é imprevisível o preço da eletricidade, os mercados de eletricidade, mas sabemos, pensando que um sistema fotovoltaico dura pelo menos 25 anos, existirá aqui um retorno positivo. Depois precisamos que as pessoas também contribuam com uma quota anual para a associação. Ou seja, essa cota anual tem o objetivo de fazer a manutenção do sistema fotovoltaico, todos os anos, limpeza dos painéis, garantir que tudo funciona, pagar um seguro de responsabilidade civil e também pagar as tarifas de acesso às redes, que não vou entrar em demasiado detalhe porque é um assunto bastante complexo, mas que pronto, é uma coisa que todos os consumidores de energia pagam e que os membros da comunidade de energia também vão ter que pagar. E, portanto, este dinheiro tem que ser recolhido anualmente pela associação para depois ser entregue a quem de direito, sendo que a associação pode vender também o excedente de eletricidade. Ou seja, neste projeto temos 17 participantes, em que um deles é a Junta de Freguesia,
13 são famílias do bairro que se inscreveram no projeto e que estão disponíveis para investir, e decidimos também com a Junta de Freguesia de Lumiar termos 3 famílias vulneráveis, ou seja, famílias que são apoiadas pela Junta de Freguesia socialmente, em vários assuntos. Então esta é a componente do combate à pobreza energética que vocês vão ter também integrada neste projeto piloto. Exato. Assim, para além de haver uma redução das faturas nos participantes todos, não é? Portanto, há aqui transversalmente uma poupança na energia, temos um foco específico em realmente chegar a estas pessoas, como eu estava a dizer no início, que isso é importante perceber como é que chega às pessoas a quem é mais difícil de chegar, não é? E aqui temos, com a Junta de Freguesia de Lumiar, decidimos que íamos apoiar a entrada de 3 famílias no projeto, em que a Junta apoia financeiramente a entrada de 2 e os 13 participantes de uma família. Estas famílias não pagam para entrar no projeto, mas depois pagarão também uma quota anual reduzida para também serem membros ativos do projeto, e aqui a ideia é mesmo que, ou seja, não é uma coisa passiva. Estas famílias vão tomar a decisão elas próprias de entrar no projeto, depois de serem contactadas pelos serviços sociais da Junta, e vão ser participantes iguais a todos os outros, porque aqui uma coisa que eu ainda não disse é que depois definimos um regulamento interno, ou seja, quem é que são os membros, como é que se entra, como é que sai, como é que é feita a partilha, e decidimos que cada participante tem direito a um voto. Portanto, em todos os assuntos da comunidade de energia, no âmbito da associação que vai coordenar o projeto, os participantes podem votar em Assembleia Geral, por exemplo, a aprovar a cota, para definir como é que vão ser os próximos projetos, e aqui este direito de voto é independente da pessoa investir para entrar ou não investir, portanto, não só combate à pobreza energética, mas também é escalável, portanto vocês podem alargar, por exemplo, o número de painéis, aumentar a produção, isso está tudo previsto também neste projeto. Sim. Pronto, agora estamos a começar o projeto piloto e esperamos mesmo ter o licenciamento para pôr em prática no terreno e para começarmos a perceber o que é que funciona bem, o que é que funciona mal, o que é que pode ser melhorado, não é? Mas sim, temos identificados vários edifícios no bairro, muitos deles com telhados no bairro e na freguesia de Lumiar no geral, muitos deles com telhados mais adequados e maiores do que este, porque este telhado que escolhemos é de um edifício muito central no bairro, que as pessoas conhecem, que as pessoas já usam para outros fins, mas é um telhado pequeno para o projeto piloto. E sabemos que temos escolas, temos pavilhões desportivos que têm uma capacidade de produção fotovoltaica muito superior, em que em vez de termos 17 membros, que já podemos pensar em centenas de membros. Mas para isso temos primeiro que provar que o conceito funciona e para depois conseguirmos chegar a um número mais elevado de pessoas, não é? Que se calhar olham para o projeto com interesse, mas que não estão à partida disponíveis para arriscar, porque é sempre um risco entrar numa coisa nova que ainda não foi feita e que tem os custos de entrada. Portanto, queremos mesmo provar que funciona para também depois não só replicar aqui na freguesia de Lumiar com este foco da parceria local e das outras associações da freguesia, mas também podermos ir a freguesias de outros sítios de Lisboa, do país ou até da Europa e explicar, olhem, nós fizemos assim, se quiserem fazer também, não precisam de estar desde 2020 até 2023 a definir a ideia, não é? Tem aqui já o nosso modelo de funcionamento é este. Podemos ir, por exemplo, a uma associação, uma cooperativa, qualquer em Lisboa e explicar-lhes, olhem, arranjem um grupo de pessoas interessado neste tema, o que é que tem aqui de edifícios que possam usar, pronto, está aqui o modelo, estão aqui os regulamentos, quando quiserem licenciar é assim que se faz e acho que há aqui um potencial para replicação. E tu já estás a pensar fazer um paper sobre isto, certamente? Sim, até estamos a pensar primeiro fazer aqui um guia prático muito curto, exatamente para os cidadãos, as associações e também os governos locais conseguirem perceber o que é que nós fizemos aqui em Telheiras e no Lumiar e também eles próprios depois poderem começar este passo. E depois, eventualmente, sim, isto também acho que para fins científicos também tem o seu interesse. Muito bem. Tu, entretanto, enquanto estudante e investigador, tiveste contacto com vários países em diferentes fases de descarbonização e que também têm realidades económicas e sociais bastante distintas. O que é que podemos aprender com os Países Baixos e com a Polónia, onde sei que tu também estiveste? Sim, eu estive a trabalhar nos Países Baixos há uns anos e é realmente interessante porque eles falam muito no Dutch weather, no tempo holandês, que não é sol a brilhar como cá em Portugal, é chuva, nublado. Mas mesmo assim a Holanda, os Países Baixos, são o país da União Europeia com uma percentagem maior de energia solar na eletricidade. Ou seja, 14% da geração de eletricidade na Holanda vem de energia solar fotovoltaica.
e podemos pensar que os Países Baixos não só não têm o sol que nós temos, como também têm um país com uma área semelhante à nossa, mas com uma densidade populacional muito mais elevada, ou seja, não tem tanta área vazia para a colocação de sistemas fotovoltaicos em grande escala. E então eles apostaram claramente no descentralizado, ou seja, apostaram em converter edifícios, os telhados de edifícios em produção fotovoltaica, aqui com uma estratégia muito forte do governo, que até pode ser questionada se não seria possível num país como Portugal, com outra realidade económica, mas realmente eles apostaram no fotovoltaico em todo o tipo de telhados, até telhados de igrejas, coisas em aterros sanitários, nas estufas que eles têm para a produção agrícola. Portanto, apostaram claramente no fotovoltaico como um desígnio para se afastarem do consumo de gás natural e pronto, parece que está a ter um resultado positivo nos Países Baixos. Sendo que também na mobilidade, não é o tema que nos traz aqui hoje, mas na mobilidade, claramente que os Países Baixos, na questão das bicicletas e da mobilidade suave, também estão muito à frente do que é. Sim, embora os holandeses, por acaso, são dos europeus que usam mais o automóvel, mas é ao fim de semana e fora das cidades. Mas é uma característica interessante. E relativamente à Polónia? Pois, aqui a Polónia já é uma situação um bocadinho diferente, não é? Porque a Polónia tem uma grande dependência do carvão, tanto da produção no país como do consumo, e então quando vemos a eletricidade dos vários países, claramente das eletricidades que têm maior emissão de gases de efeito de estufa. Mas também, e por acaso essa notícia saiu há pouco tempo, a Polónia foi em 2022 o terceiro país da União Europeia que mais instalou solar fotovoltaico, só a seguir a Espanha e a Alemanha. Portanto, vemos que mesmo em países que historicamente não têm esta experiência, as energias renováveis são competitivas, são interessantes, e vemos isso também em Portugal. As energias renováveis também têm tido um desenvolvimento muito forte e que é positivo. Neste momento, Portugal já conseguiu reduzir a sua dependência energética externa e já conseguiu reduzir significativamente o que é as emissões do setor da eletricidade. Já não consumimos carvão, por exemplo. Portanto, esta transição está a acontecer nos vários países europeus, a ritmos um bocadinho diferentes. Pode-se dizer que devia ser mais acelerada no geral, porque realmente estamos aqui numa emergência climática e temos claramente que aproveitar a oportunidade que a eficiência energética e as energias renováveis nos dão de fazer esta transição de uma forma até economicamente positiva, e aqui também com a questão da transição ter que ser justa para as populações. Olha, para terminarmos, peço-te que identifiques qual é a tua maior preocupação relativamente às questões do clima e que medida ou medidas gostarias de implementar. Pronto, eu pego-me neste tópico aqui da transição justa, não é? Nós vemos que a transição está a acontecer, quer seja à escala global, um bocadinho mais lentamente, mas à escala europeia vemos esta aposta muito forte nas energias renováveis, a eficiência energética, mas as diretivas europeias muito alinhadas com esta questão, e a minha preocupação é que às vezes foco demasiado na tecnologia apenas, ou seja, substituímos centrais a carvão por grandes centrais solares, que sabemos que têm os seus impactos, que são menores que o carvão, obviamente, mas temos um foco muito em substituir uma tecnologia pela outra, sem percebermos que a nossa sociedade é de facto profundamente insustentável. Ou seja, temos um problema muito grave ao nível do uso de recursos, dos impactos na biodiversidade, que para além da emergência climática também estamos aqui numa crise muito grave da biodiversidade, e então nesta tentativa de substituir tecnologia por tecnologia, ou seja, veículo a combustão interna por veículo elétrico, acabamos por perder se calhar oportunidades para uma transição que seja mais estrutural, mais profunda. E o que é que podíamos fazer para alterar essa realidade? Aqui pensando no tema das comunidades de energia, como um exemplo prático da aplicação das energias renováveis, temos claramente que promover este mecanismo, porque sabemos que tem benefícios ambientais, sociais, económicos, e pensando nas barreiras que existem à promoção das comunidades de energia, uma coisa muito prática que eu pedia que fosse implementada era apoio técnico local. Ou seja, nós, no projeto de Telheiras, beneficiamos claramente do apoio da Copérnico dedicado a nós, conseguido no âmbito do Energy Poverty Advisory Hub, e percebemos que realmente é fundamental ter apoio de pessoas ou de entidades que já têm conhecimento na área
e que já passaram por experiências semelhantes à que nós estávamos a passar também. Mas agora existem várias empresas dedicadas a esta questão e até que têm estado a colaborar nesta área específica das comunidades de energia, não Sim. é só a Copérnico. Não, existem várias empresas. No nosso caso, decidimos recorrer à Copérnico como uma cooperativa de energias renováveis, mas existem outras empresas que também trabalham na área. E realmente é preciso esta ação à escala local, de chegar às pessoas, aos bairros, às comunidades e passar o conhecimento técnico sobre as comunidades de energia. Outra questão é do financiamento. Sabemos que cerca de 30% da população portuguesa tem dificuldades económicas e está em pobreza energética, e então são pessoas que não vão conseguir investir em projetos destes, mas por não conseguirem investir não devem ser excluídas. Pois, porque neste projeto, repara, por exemplo, no projeto Telheiras não existe nenhuma instituição financeira associada ao projeto e que vá ajudar a suportar os custos iniciais do investimento. Nesta fase quem suporta são os participantes e a Junta de Freguesia de Lumiar. E foi também a ideia do projeto, era mesmo que o financiamento nesta fase piloto fosse local, para depois os benefícios também serem todos locais. Mas realmente existe aqui falta de financiamento para projetos, especialmente quando tem esta componente de mitigação da pobreza energética e a escalas superiores. E isto pode ser conseguido por entidades privadas, claro, mas também por apoio estatal para este tipo de projetos em associações sem fins lucrativos, que mitiguem a pobreza energética e que tenham estes benefícios que conhecemos, sociais, económicos, ambientais, que contribuem para que a transição do sistema energético seja não só sustentável, mas também tenha a tal questão da justiça, da democracia, promover a cidadania ativa e, portanto, eu gostava mesmo de ver este tema das comunidades de energia cada vez mais a partir das pessoas, das associações e dos governos locais, em parceria com outras entidades do setor, para se materializarem todos estes benefícios. Muito bem, parece-me uma excelente medida e um excelente desejo. Muito obrigado, Miguel, por ter estado connosco. Obrigado. Nós voltamos em breve com mais uma Electric Talk.